Olá, amigos do Mega Esportes e da Ultra Esportes Multimídia. Estamos começando a segunda edição do nosso quadro Super 8, né? Super 8 é esse quadro onde a gente brinca um pouco, né? Nós escolhemos um tema e dentro desse tema, 8 opções, e aí a gente vai fazendo um mata-mata para escolher quem é o melhor ou o mais marcante naquela opção do dia. E hoje o Super 8 vem no tema do automobilismo. E não é um tema qualquer, não, tá? O Super 8 hoje vai escolher o melhor piloto de Fórmula, tirando fora as lendas, né? O Brasil é um país privilegiado porque tem 3 lendas, né? 3 grandes lendas aí do automobilismo. Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, né? Esses 3 aí, ninguém tem dúvida e ninguém contesta no mundo inteiro, né? Mas fora eles, quem é o melhor? Né? E, claro, a gente sempre tem que fazer cortes, né? E um corte foi o corte temporal também, né? É depois deles, né? Não vamos tratar aqui de Chiculande, de passe, porque daí seria até uma desonestidade com a nossa própria memória, ou então teremos que fazer uma pesquisa muito, muito extensa, e esse quadro aqui também tem a característica de ser um quadro para a gente se divertir um pouco. Então, os nossos convidados a participar de hoje é o Matheus Milânio, que é componente aqui do Mega Esportes no Piso a Fundo, que está lá de Belo Horizonte, e o Carlos Valese, é Carlos, né? Acertei, né? Que Exato. É do Auto Esporte, né? Do podcast Auto Esporte. Fale. Não, quero agradecer o convite, convidar o pessoal para ouvir o Auto Radio Podcast. Auto Radio Podcast. E concordar contigo, a gente tem que fazer um corte temporal, porque até tem que ser gente que a gente lembra correndo, porque senão vai virar um campeonato de número, né? Quem ganhou mais, quem perdeu mais, daí não tem muita graça. Exatamente. Matheus Milânio, boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Valese. Estão me ouvindo? Yep. Sim, estamos. Me escutam? Sim? Estamos. Boa noite, Luciano. Boa noite, Valese. Já gostaria de agradecer ao Valese por ter aceitado o nosso convite, participar aqui com a gente. Vai ser uma discussão legal, né? Deve dar algumas polêmicas aí, né? Sempre temos polêmicas a se levantar aí. Lembrando que reclamações direto para a caixa de e-mail do Luciano, já que ele é o dono do programa, então reclamações, deixa eu ver, qual lado? Pode ir lá, reclamações, pode mandar direto para o Luciano, tá? O primeiro episódio que a gente fez, Valese, nós fizemos a maior façanha do interior gaúcho no futebol, tá? E aí ganhou uma façanha de um time que já não joga mais. O 15 de Campo Bom fez 3-0 no Vasco em São Januário, ganhou na final, inclusive, do Juventude e Botafogo, final da Copa do Brasil. Aí tem um pessoal que não gostou, ficou bravo, vai fazer o que ganhou. E lembrando que é mata-mata, lista de melhor não tem como resolver, vai muito de quem está votando, e o mais gostoso desse tipo de lista é que dá discussão depois, né? O programa continua. É verdade. Bom, vamos então aos, como diria o Silvio Santos, aos participantes dessa noite, né? Quem então nós vamos, entre quais nós vamos estar escolhendo. E aí, acabo de compartilhar a imagem errada, desculpem pela barbeiragem aqui, e vamos agora compartilhar a imagem correta. A imagem onde tem o nome dos nossos disputantes aí, né? Vamos ver quem foi o melhor piloto brasileiro de Fórmula sem ser as lendas, né? E aí está a imagem que eu estava buscando. E essa imagem, ela também já tem uma explicação, que é a seguinte, ó, Valese e Matheus, prestem bem atenção, ó. Como é difícil juntar só 8, tá? O que a gente fez, né? Nós escolhemos 5 que já estão classificados. Imagine vocês como se fosse o Campeonato Brasileiro de Futebol, lá na época tinha 20 clubes, e aí escolhia os 8 melhores, passavam para os matas. Então, aqui a gente fez mais ou menos a mesma coisa. Então, vamos lá. Chegamos na última rodada com 5 que já se classificaram. Rubens Barrichello, Felipe Massa, Júlio Ferraro, Hélio Castro Neves e Tony Kanaan. Porque eu e o Matheus, isso aqui o Valese não participou dessa escolha, porque eu e o Matheus escolhemos esses 5 para já estarem nas finais, porque são aqueles que mais se destacaram nas 2 principais categorias, Fórmula 1 e Fórmula Indy. Tá? Isso aí não tem... seria muito injusto eles não estarem nos 8, é por isso que eles estão aí. E juntamos outros 7 pilotos
que desses 7 nós vamos ter que escolher 3 para se somarem esses 5 e completarem os 8. Então imagine que chegaram na última rodada, podendo se classificar ainda. Cristiano da Mata, Roberto Pupo Moreno, Maurício Gugelmin, Nelsinho Piquet, Lucas de Grassi, Christian Fittipaldi e Raul Boesel. E eu não sei se vocês querem incluir mais algum aqui que por acaso tenha falhado aí, enfim, entre um 8º elemento aí, o Valese e Matheus. Olha, eu acho que não precisa incluir, eu acho que a seleção está excelente. Só queria fazer uma menção honrosa ao nosso bom e velho Ingo Hoffmann também, que mereceria estar aí, mas vamos dizer que ele é patrono já da galera, né? Talvez o Ingo talvez não, o Ingo vai entrar numa outra edição. Eu estava aqui, bom que tu me lembrou isso aí, Valese. Eu e o Matheus, a gente estava conversando e surgiram outros nomes, né, de pilotos brasileiros. Só que aí, o que a gente pensou? Em fazer um corte só de Fórmula, e depois a gente fazer um outro Super 8 mais adiante, né, com os pilotos de turismo. Entraria o Farfus, Ingo, né, e, enfim, sei lá, Cacá Bueno e vários outros aí, né. Boa, boa. Então, daí a gente contempla o Ingo numa outra edição. Bom, o que acordamos aqui, então, eu, Valézio e Matheus, antes de a gente ir para os matas, né? Como é que a gente vai escolher 3 entre esses 7? Cada um de nós vai escolher um. E como o Valézio é o convidado, ele vai ter a honra de ser, e a vantagem também, né? Porque ele vai ter 7 opções para escolher um desses 3 para ir para as quartas de finais. Então, Valézio, quem desses 7 tu escolhe e por quê? Vamos lá, vamos ver. Vendo toda a lista aí, o Gugelmin é um cara que é muito próximo, é um cara que estava correndo quando eu comecei a assistir Fórmula 1, logo depois que comecei, ele estava bem ali, mas eu não acho que ele, na minha opinião, passasse de fase, não. O Pupo Moreno também não, ele tem uma carreira mais longa do que vitoriosa. O Nelsinho ainda não teve também todas as vitórias que a gente esperava. Olha, o Raul Boesel seria uma boa opção, porque ele é daqui de Curitiba, seria uma coisa bem bairrista, e ele é o único de todos esses que já foi DJ durante uma corrida de Fórmula 1. Mas, pensando assim, em termos de braço, de piloto, de resultados também, eu acho que merece ir para as quartas de final. Lucas de Grassi ainda está em atividade bem, nem todo mundo gosta e todo mundo pode ter alguma restrição em relação à pessoa, mas como piloto eu acho que ele merece, minha escolha vai ficar com o Lucas de Grassi. Matheus Milano, direto de Belo Horizonte, feliz porque o Galo ganhou antes do Coelho, e o Valézio está feliz também porque o time dele foi campeão antes também, e eu estou feliz também porque o meu ganhou o Grenal, então esse aqui é um programa assim super alto astral. Vamos lá, Matheus, quem tu escolhe aí? Não, agora tu tem 6 escolhas, né? O Lucas de Grassi já passou para as quartas. O Valese tirou a minha primeira escolha, né? Eu também ia colocar o Lucas de Grassi fazendo todas essas ressalvas também, essas mesmas ressalvas que o Valese fez, mas pensando em braço, né? Ele falou que ele seria bairrista em colocar o Raul Boesel, mas então acho que, como eu não tinha pensado numa segunda opção, acho que eu vou ser um pouco bairrista também e vou colocar o Cristiano da Mata. O Cristiano da Mata, bom piloto, né? Assim, com passagem pela Fórmula 1 numa Toyota que infelizmente não vingou tanto na categoria, né? Com boas campanhas no automobilismo norte-americano também, e Belo Horizontino, né? Aqui, como eu. Então, como a minha primeira opção foi votada pelo Valese, então acho que eu que vou dar uma de barrista, lembrando, gente, que o melhor é uma questão subjetiva, a gente vai levar em conta diversos fatores na hora da votação. Maior é números, né? Então, a questão do melhor, a gente leva diversos critérios na votação, então eu vou incluir o Cristiano da Mata. E a minha escolha, ela vai ser um pouco a escolha da infância, né? Entre esses nomes todos aí, tem um cara que eu torci muito, que eu gostava muito,
e é um pouco do estilo de piloto que eu gosto, o cara que acerta carro, o cara que é mais cerebral do que arrojado, né? Então eu vou de Roberto Pupo Moreno, eu classifico o Roberto Pupo Moreno para as quartas de final. Então, ficamos aí com Barrichello, Massa, Gil Ferran, Hélio Castro Neves, Tony Canaan, Lucas de Grassi, Cristiano da Mata e Roberto Pupo Moreno vão fazer a nossa quarta de final. E agora a gente vai partir para o sorteio, né? Vamos partir para o sorteio. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu estou usando aqui um programa desses gratuito na internet de gerar tabelas, tá? Então, o que vamos fazer? Cada um de nós vai dizendo o nome de um deles, tá? E eu vou colocando aqui e depois ele vai fazer a tabela, os cruzamentos, tá? Para a gente não direcionar. E isso é legal porque, né? Deixa eu só zerar aqui primeiro. Isso é legal porque porque assim não tem, né, preferência de nenhum, né? Então, daqui a pouco, dois que a gente acha que poderiam se encontrar na final, vão se encontrar antes, né? Então, Valese, um dos 8 aí. Um dos 8 aí, deixa eu escolher no meio ali. Hélio Castro Neves. Certo. Agora, tu, Matheus. Castro Neves é tudo junto, né? Isso aí. Tu, Matheus. Felipe Massa. Aparece o nome ali embaixo, porque antes de usar eu testei, e aí está o nome que estava no teste. Eu vou colocar aqui o Cristiano da Mata. Valese. Tony Canaan. Tony Canaan. Não, é Canaan, né? Assim, né? Isso aí. Isso aí. E aqui eu vou colocar o Roberto Pupo Moreno. Ah, não, era o Matheus agora. Vai, Matheus. Matheus? Gil de Ferran. Gil de Ferran. Gil de Ferran. Ok, Gil de Ferran. E agora eu vou colocar o Rubens Barrichello. Valese? Vamos elencar, então, o Lucas de Grassi. Lucas de Grassi. E o último que faltou botar foi? Acho que o Moreno, né? É o Moreno. Moreno. Faltou Moreno, isso aí. Roberto Pupo Moreno. E agora vamos ver qual é o sorteio que ele vai fazer. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Com certeza mais eficiente que os antigos sorteios da Libertadores, né? Puxa vida, uma vez ele levou 2 horas para eles começar a sortear, né? Vamos ver aqui. Gil de Ferran contra Tony Canaan. Felipe Massa contra Hélio Castro Neves. Lucas de Grassi contra Roberto Pupo Moreno. Cristiano da Mata contra Rubens Barrichello. Já temos um grupo da morte ali no começo, hein? Gil de Ferran e Tony Canaan. Esse é o primeiro, né? Então, como é que vai funcionar, né? Cada um vota em um. Então, os resultados ou vão ser 2-1 ou vão ser 3-0, né? Não tem muita chance aí, né? E vamos aí dando um abraço para o Raul Espinosa, ele que participa com a gente no futebol, tá? No Oiga, ali que acompanha o futebol do interior gaúcho também, nosso plantão no futebol, está acompanhando a live. Um abração aí, Raul. Primeiro voto, então, já que o Valese foi o primeiro a escolher, dessa vez eu vou pedir para o Matheus dar o seu primeiro voto aí entre Gil de Ferran e Tony Canaan. Assim, eu não sei, eu acho que essa já é a mais complicada da primeira fase, né? Acho. Assim, óbvio que eu não gravei todos os confrontos de cabeça aí, mas eu acho que é a mais equilibrada. Difícil, hein? Eu tô tendendo um pouco a votar no Gil de Ferran. Eu estou tendendo a votar no Gil de Ferran, mas eu até gostaria de ouvir a palavra, os argumentos
dos colegas na votação, porque eu não estou totalmente convencido, para falar a verdade. Então, eu estou tendendo a votar no Gil de Ferran. Eu tô bem indeciso aqui, então eu queria ouvir, na verdade, os argumentos dos colegas para me decidir. Eu tô mais pro Gil também. Apesar de que o Tony é um piloto fantástico, né, eu acho. Mas, bom, eu tenho meu gosto pessoal, né, Matheus? Não sei, pelo meu gosto, o Valese já deve estar mais ou menos identificando quem é o meu ídolo de piloto, né, que é o Nelson, né? E eu gosto muito desses caras que são táticos, assim, né? E eu me lembro de uma vitória do Gil, se eu não me lembro, acho que foi até a primeira dele, em Laguna Seca, né? Ele ganhou aquela corrida de uma forma, assim, fantástica, assim, né? Ele veio pegando todo mundo, e então o meu voto nessa aí é do Gil de Ferran. Valese? Cara, realmente, isso que eu falei, acho que talvez seja aí o primeiro confronto mais equilibrado entre os dois, né? A gente está falando de campeões, dois pilotos que fizeram a carreira inteira na América do Norte, praticamente, né? Eles passaram por categorias de entrada na Europa, mas já migraram direto, né? Não ficaram por ali. O Gil de Ferran, ele é um cara que continuou de uma maneira um pouco mais premente no automobilismo, né? Ele teve a própria equipe, foi vice-campeão da América Alemã com a própria equipe, hoje é diretor esportivo da McLaren, embora eu seja ferrarista, isso não conte muito para mim, né? Mas é um cara que ainda... Para tudo. Tu é ferrarista? Mas desde que nasci, graças a Deus. Mas é o quarto convidado que a gente convida aqui, todos são ferraristas, é que o Matheus é ferrarista e o pessoal tá achando que isso é coisa do Matheus. Mas nós somos maioria, Luciano. Não tem jeito, nós somos maioria. Não tem como. Tem que convidar o Rubens, que está aparecendo aqui na tela, meu chefe no boletim do Paddock, que é outro ferrarista desde criancinha também, desde pequenininho. Quando ele crescer, disse que vai torcer para a McLaren, mas por enquanto ele é ferrarista. Só que eu já sou mais fã do estilo de pilotagem do Canaan. Eu gosto muito do estilo dele, do arrojo que ele tem. E eu gosto demais de um fatozinho pequeno da vida dele, que ele é até hoje o único homem que, em um ano, acho que se eu não me engano, foi o ano que ele venceu, em 2004, ele foi o único homem até hoje que completou todas as voltas de um campeonato da kart ou da Indy. Todos os outros já tiveram abandonos, porque é muito comum lá. Então, acho que por essa resiliência dele, assim, eu vou votar no Canaan para deixar empatado e deixar o Matheus, que estava em dúvida, ter que decidir. É interessante, né? Ele queria a opinião dos outros, agora ficou contigo, Matheus. Tá 1-1. Piorou, na verdade. Vai para a semifinal. Piorou a minha situação. Eu tava assim, tendendo bastante pro Gil de Ferran, mas eu confesso que eu vi mais o Tony Canaan. O Gil, eu comecei a comprar automobilismo, o Gil já estava mais no final de carreira, né? Então, assim, é até meio complicado para falar. Óbvio que eu sei da importância, da relevância dele para o esporte, sei dos títulos, das vitórias na Indy 500, né? Mas o Tony eu consegui ver. E o Tony é um piloto que quando você assiste, né, principalmente na Indy, que é comum, principalmente nos ovais, ele é um espetáculo nas relargadas, né? Então era sempre um espetáculo à parte, o Tony nas relargadas. Eu tô falando mas o Tony, eu acho que ele disputa algumas corridas esse ano ainda, né? Só os ovais esse ano. Então, só os ovais, né? Então ele ainda é um espetáculo nas relargadas. Então eu vou no fator de eu ter visto mais. Então eu vou de Tony Canaan. Tony Canaan 2-1, é isso então? 2-1, passou por pouco, foi nos acréscimos. 2-1 então para Tony Canaan. Agora vamos então para o nosso segundo confronto, que é exatamente entre Felipe Massa e Hélio Castro Neves.
Puxa vida, esse também vai ser difícil, hein? Felipe Massa e Hélio Castro Neves. Vou inverter agora a ordem. Começa tu, Valézio. Esse é outro confronto complicado. O Massa não precisa vender muito, porque o Massa está aí nossos corações e teve mais visibilidade. Mas o Elinho, o Spider, né, o primeiro Spider brasileiro, né, o verdadeiro Spider, na primeira corrida dele, ele subiu no alambrado e desde então ele comemora todas assim. Campeão de dança dos famosos, temos que botar isso na mesa também, temos que contar isso no voto. Com certeza. Cara, 3 vezes vencedor da Indy, então 3 vezes Indy 500 na mão dele, e 2 delas consecutivas. Isso foi assim uma carreira maravilhosa, muito boa. Mas eu sou um fã, uma cria da Fórmula 1. É muito difícil abandonar um piloto para quem a gente torceu tanto, um piloto que foi campeão do mundo por alguns segundos, se não fosse o Timo Glock. Então, também de novo, por assim, um pequeno nariz de diferença, eu vou votar no Felipe Massa, mas com dor no coração de deixar o Hélio Castro Neves aí nessa fase aí. Não vou te deixar por último dessa vez, Matheus. Vai lá. Esse confronto é difícil, na verdade, né? Porque tem tanta gente boa aqui que é até difícil você ficar deixando de fora, né? Então, para quem nos assiste, não é nada assim, acho um ruim e o outro bom, né? A gente está colocando aqui lado a lado e tentando fazer as ponderações, né? Já foi difícil a gente fechar os 8, né? Tanto é que a gente fez uma fórmula para mais pilotos estarem nessa brincadeira aqui, né? Então, mas vai lá, prossiga. Então, é muito complicado. O Elinho é um grande piloto, né? Assim, o nível que ele conseguiu manter por tantos anos, né? Tantos anos de Penske, né? Ninguém fica tanto tempo numa das grandes equipes de uma categoria se não for um espetacular piloto. O mesmo vai valer para o Felipe Massa, né? Felipe Massa com anos de Ferrari. Então, são 2 grandes pilotos. O Valério citou esse fato que é extremamente dolorido do Felipe Massa ter perdido o título nos segundos sinais ali, né? Eu acho que, na verdade, eu tenho uma ponderação em relação ao Hélio Castro Neves. Ele teve muitos anos de Penske, né? Muitos anos um carro competitivo de frente. Ele não conseguiu ser campeão da Indy e alguns companheiros dele conseguiram ser campeões. Eu acho que, por mais que, aí a gente vai falar, o Massa também não foi campeão, teve oportunidade de ter carro para ganhar o campeonato, mas eu acho que isso vai pesar um pouquinho no meu voto, porque o Massa foi campeão por 30 segundos, né? Então eu vou votar no Felipe Massa dessa vez. Vou passá-lo para as semifinais, apesar do Elinho ser também um grande piloto, um fenômeno. O Rubens Gomes Passineta tá mandando várias mensagens aqui, né? O chefe é foda, ele fica me olhando o tempo inteiro. E ele mandou essa aqui, ó. A carreira do Tony durou pouco por causa do nariz. Que maldade. O que eu entendi é que o Valese disse que por um nariz votaria no Massa, não é isso? Exatamente, foi por Massa que eu votei no nariz. E ele também mandou essa aqui, ó. Hélio dançou. Bom, dançou com o meu voto, pessoal. 2-1, então. Eu voto no Hélio Castro Neves pelo argumento que o Matheus estava falando no finalzinho da fala dele. A carreira do Hélio durou mais tempo em alto nível, né? Muitos anos em alto nível, né? Então, 2-1 para o Tony, é isso? Não, aliás, para o Felipe Massa. 2-1 para o Felipe Massa. O próximo confronto é Lucas de Grassi e Roberto Pupo Moreno. E eu já vou abrir aqui o meu voto direto, né? E eu vou votar naquele que é um dos caras que esteve na última dobradinha brasileira da Fórmula 1. Eu voto em Roberto Pupo Moreno, porque acho que ele foi um piloto que poucas vezes teve assim o melhor equipamento
e não tendo melhor equipamento, ele fazia grandes apresentações, né? Ele conseguia extrair de carros ruins, mas de carros ruins mesmo, né? Boas colocações. Tanto é que ele era conhecido como grande acertador de carros, enfim, né? E quando ele teve equipamento, ele não fez feio, não. E ele perdeu o lugar dele na Benetton, quando ele pegou o melhor carro que ele teve na vida, para ninguém menos do que Michael Schumacher, né? Então, não tem muito o que fazer. Eu vi uma entrevista dele há pouco tempo atrás, onde ele disse que ele nem considera uma injustiça, entendeu? Ele diz, os caras da Benetton iam fazer o quê, né? E tinha 2 brasileiros lá, chegou o Schumacher, que era o talento que estava surgindo, ainda por cima com dinheiro, né? De patrocinador, enfim. Então, por tudo isso, o meu voto é do Roberto Pupo Moreno. Acho que deu uma travadinha na conexão do Matheus, então a gente vai indo com o voto do Valese enquanto o Matheus reconecta. Beleza, eu também vou seguir a minha pré-escolha, apesar de eu concordar com tudo que você falou disso do Moreno e do super sub, como ele é conhecido nos Estados Unidos, né, o super substituto. O Moreno correu para sempre assim nos Estados Unidos, porque sempre que algum piloto tinha algum problema, chamavam o Moreno e ele estava pronto para entrar no carro e correr até recentemente. Mas o Lucas de Grassi, ele é um piloto que ele já mostrou uma perícia muito grande desde o começo. Ele venceu Macau na Fórmula 3 e ele ficou à frente de Kubica, que sempre foi considerado uma grande promessa, e do Vettel, quando ele venceu em Macau. Ele ganhou do Kubica e do Vettel. Para mim, são 2 braços, assim, excepcionais. 3 braços, né, se a gente juntar os 2 hoje. Mas, quando ele foi para a Fórmula 1, que ele teve a chance dele na Virgin, ele ficou à frente do Timo Glock, um carro que a gente sabia que era de fim de pelotão, mas ele conseguiu melhores resultados. E agora, na Fórmula E, desde o início da Fórmula E, ele está lá, é campeão. Foram 5 temporadas. Ele venceu uma, ficou em segundo em outras 2 e ficou em terceiro em outras 2. Ou seja, ele tem velocidade, ele tem perícia. Então, tirando a pessoa, porque o Roberto Moreno é aquele grande amigo de todo mundo, enquanto o de Grassi não faz questão de ser amigo de todo mundo, tirando a pessoa, eu vou ficar com o de Grassi aí como o melhor piloto. Matheus, caiu outra decisão para ti, porque antes, enquanto tu te reconectava, eu votei no Moreno, e eu votei no Moreno. Meus argumentos foram... ele foi o último brasileiro aliás, ele esteve na última dobradinha brasileira da Fórmula 1, na maioria das vezes não teve o melhor carro, quando teve não foi mal, enfim, esse é o resumo do meu argumento, e o do Valese acho que tu pegou, né? Então, agora é contigo. Quem estiver vendo uma pequena variação de imagem e áudio é que eu percebi que meu computador no fim não estava carregando e de repente caiu aqui, acabou a bateria, então eu estou pelo celular agora, sem perceber qualquer mudança. Daqui a pouco eu tento voltar para o computador. Certo. Pois é. Essa é complicada também, mas eu tendo um pouquinho para os argumentos do Valese, né? Eu acho o Lucas de Grassi um piloto excelente. Muito, muito bom mesmo. Acho que faltou espaço na Fórmula 1, querendo ou não. Faltou um pouco de espaço, né? As vagas, como a gente até conversou em outros vídeos, né, Luciano? As vagas hoje, elas são limitadas, né? A gente não tem tantos carros disponíveis. Ele andou numa daquelas equipes que eram quase de GP2, né? Naquelas 3 equipes do fundo, que eram a Caterham, já era Marussia, não era Virgin? Era Virgin. Ele assinou com a Marussia, mas correu com a Virgin. Isso aí. E a Espanha, né? Aquelas equipes assim, que eram horríveis, né? Então, acho que a Fórmula 1 não é nem uma boa amostragem, né, para a gente falar do de Grassi, apesar dele ter andado na frente do bloco, como ressaltou o Valese. Mas a demonstração, por exemplo, dele na Fórmula E, com pilotos extremamente competitivos, né, e ele conseguir estar sempre disputando ali na ponta, é uma demonstração. Ô, Rubens, muito obrigado. Talvez, então, eu deva tentar somente no celular daqui para frente. Então, isso já tende o meu voto para o Lucas de Grassi, apesar de todas as qualidades do Moreno, que o Luciano bem mencionou, como acertador de carros, né?
como um cara que consegue extrair de carros que não são tão bons assim. E eu vou votar no Lucas de Grassi, muito pensando também na concorrência que ele encarou, né? E como ele conseguiu bons resultados, apesar de uma grande concorrência. Então temos Lucas de Grassi 2, Moreno 1, é isso? Me corrijam aí se eu estiver errado. E pela segunda vez, enquanto a gente está fazendo esse ao vivo aqui, a minha caneta caiu no chão. Então agora, enquanto vocês estiverem falando, eu vou pegar a caneta. Então vou sumir um pouquinho do vídeo. Mas olha só que interessante, ó. Se tiver chegado um pouquinho antes desse comentário, olha aqui, ó. Alonso andou de GP2 na McLaren. Isso ajudaria a minha tese de votar no Moreno, mas tudo bem. Vamos adiante, vamos adiante. E o confronto agora é Cristiano da Mata e Rubens Barrichello, o último enfrentamento das nossas quartas de final aqui. Cristiano da Mata ou Rubens Barrichello, o único que não começou votando fui eu, né? Não, eu já comecei, né? Vamos começar. Acho que o Matheus. Então vamos começar pelo Matheus. Eu vou dar uma subidinha só para pegar a caneta aqui que é no chão. Matheus começa botando. Igual eu falei, né? É muito complicado, né? Assim, a gente falar. Eu acho que todos os pilotos que a gente acabou deixando de fora tinham qualidade, dependendo do confronto, para avançar mais uma fase, pelo menos, né? Mas nessa eu não vou ser bairrista, né? Eu fui bairrista, incluindo o Cristiano, não só por ser bairrista, mas por ele ser um grande piloto. Ao incluí-lo entre os 8, mas nessa eu vou votar no Barrichello, né? O Barrichello é um piloto que tem resultados bons na Fórmula 1, né? Resultados muito bons. Coisa que, óbvio, aí a gente vai adentrar a questão de equipamento, das circunstâncias. O da Mata, infelizmente, na Fórmula 1 não conseguiu tantos resultados assim, apesar daquela liderança, né, por algumas voltas, né? Então, acho que faltou equipamento para o da Mata mostrar, assim, aonde, querendo ou não, a visibilidade é maior, né? E, querendo ou não, eles estavam ali como contemporâneos, né? O da Mata, enquanto esteve na Fórmula 1, é o período que o Barrichello também esteve. Então, eu vou votar no Barrichello. Eu acho que essa talvez tenha sido a mais fácil até agora. E o Ricardo Bunneman Coelho Soares, a qual agradecemos a participação, está aqui na torcida pelo Barrichello também. Bom, eu já vou dando meu voto aqui também, e eu não tenho como não votar no Barrichello, porque eu sou dos caras que esperou muito, muito aquela primeira vitória do Barrichello, e eu torcia, e o pessoal que curte mais ou menos, né, ainda era o pessoal, Varese, não sei que idade tu tem, mas ainda era o pessoal ali que era, enfim, que grande maioria que via ali, via por causa do Senna, né? E aí começou aquele negócio que, o Senna morreu, agora o Barrichello fica no lugar dele, que, aliás, foi um absurdo que fizeram isso com ele, né? Mas também foi um absurdo ele aceitar isso, eu acho, hoje em dia eu acho isso. Na época não tinha essa noção. E, cara, parecia que ele jamais ia ganhar. E eu consigo me lembrar até hoje a sensação que eu tive quando ele ganhou a primeira vez e que eu chorei. Eu chorei de emoção quando eu vi ele ganhar, porque parecia uma coisa impossível de se tornar realidade. Eu trairia a mim mesmo se eu não votasse no Barrichello nessa situação. Pelo menos na semifinal ele tem que estar. Então eu dou meu voto para o Barrichello, não que eu ache que o Cristiano não merecesse também ser votado. O Cristiano merece estar nos 8, né? Baita piloto mesmo, né? Mas eu voto no Barrichello. Varese? Essa acho que é o jogo mais fácil até agora, né? A grande barbada até agora. Cristiano da Mata ficou 2 anos na Fórmula 1. Como o Matheus falou no comecinho, quando ele classificou o Cristiano, uma Toyota que não tinha muito o que fazer. Mas um ano ele venceu o Pani, no outro ano, quando ele saiu, ele estava atrás do Pani. Apesar de ser um roqueiro, não dá para disputar com um cara que é tão eterno, mas tão eterno, que até um coronavírus veio para tentar diminuir o campeonato, o número de corrida da Fórmula 1, para ver se o Kimi não passa ele no número de corridas, né? Eu acho que tem que ser Barrichello, até porque, o Rubens está votando Barrichello, o Ricardo Bunneman, que é o meu outro chefe, aliás, eu tenho muito chefe, estão todos eles me olhando aqui, também mandou votar no Barrichello, então não adianta, tenho que votar por força de contrato, né?
Então, deu 3-0. E antes da gente começar a semifinal, olha só o que o teu chefe mandou para mim, meu. Diz que eu pegando a caneta eu fiquei mais bonito. Tá bem, Rubens. Obrigado aí. Obrigado pela audiência aí. Então, o nosso placar aí das quartas de final ficou assim, né? Então, temos ali... vamos, só para ver se não tem erro, né? 2-1 para o Tony em cima do Júlio Ferran, é isso, né? 2-1 para o Felipe Massa em cima do Hélio Castro Neves, 2-1 do Lucas de Graça no Pupo Moreno, e a única vitória por 3-0 foi exatamente do Rubens Barrichello sobre o Cristiano da Mata, e aí as semifinais, o programa está carregando, e vamos ver qual é a semifinal que ele vai fazer para nós. Ele vai fazer, então, Tony Canã e Felipe Massa, e na outra, de Graça e Barrichello. Né? Tony Canã e Felipe Massa. Vamos começar, então, com o voto do nosso convidado, com o voto do Valese. Pode abrir, então, as semifinais. Olha só, a dificuldade começa a aumentar aqui agora, no momento. Felipe Massa, se você falou que você chorou com a vitória do Barrichello na Fórmula 1, eu confesso que eu também, tá? Foram poucas as vezes que esse esporte que eu amo tanto me levou às lágrimas, e essa vitória do Barrichello em 2000 foi uma. E outra vez que eu fui às lágrimas foi na primeira despedida do Felipe Massa. A segunda eu já estava acostumado, mas a primeira do Felipe Massa, quando todo mundo em Interlagos parou para aplaudi-lo, né? Isso mostrou o carinho e mostrou o quão grande ele foi dentro do Fórmula 1. Um piloto que guiou pela Ferrari de maneira espetacular, que teve momentos incríveis, teve os seus problemas, teve os seus erros, todo piloto tem esses erros. Então o Felipe Massa é um fortíssimo concorrente, mora dentro do meu coração. Mas eu acho que se a gente vai botar braço agora, e como a gente não viu os dois pilotando no mesmo nível, no mesmo lugar, eu ainda me divirto mais com o Tony Canaan. Eu ainda me divirto, ainda me emociono, me emocionei mais com o Canaan, com a briga desse baiano para conseguir fazer a vida dele, a carreira dele nos Estados Unidos. Então, talvez nadando contra a corrente, talvez sendo linchado daqui para frente, eu vou também, nos acréscimos, votar no Tony Canaan contra o Felipe Massa nessa semifinal. Resultado inesperado. O legal, os argumentos eles vão se sucedendo, e, por exemplo, no Super 8 que a gente fez lá dos times gaúchos, o voto que eu dei na final não é o voto que eu daria no início do programa. E isso, eu mesmo me surpreendi, né? Bom, vai tu nessa, Matheus. Deixa eu por último. Olha, essa é complexa, né? E assim, acho que são caras assim que os dois competem até hoje, na verdade, né? O Tony vai aposentar esse ano, mas o Massa tá na Fórmula E. É bem delicado mesmo. Mas assim, eu vou votar no Felipe Massa e vou deixar a bomba para o Luciano. Não vou decidir isso agora. Eu acho que o peso mesmo do Felipe ter disputado em alto nível na Fórmula 1, mesmo por um curto período, tenha sido por um curto período, eu acho que o quão próximo ele chegou do título da Fórmula 1 pesa. Mas é complicado, porque aí agora eu ia falar dos argumentos do Tony e quase mudei de ideia, tá vendo? Deixa eu falar uma breve história do Tony que eu lembrei, então. Que é uma história ótima que ele tem. Quando ele tinha 16 anos, ele estava no kart ainda, né? Ele foi multicampeão de kart aqui no Brasil. E em 91, ele tinha 16 anos, fizeram um evento com a presença, a princípio, como padrinho do evento, do Ayrton Senna. E ele estava lá, e fizeram a classificação, e ele se classificou em primeiro, ia largar da pole, e o Senna falou assim, não, quero sugerir aqui o grid invertido. Então vamos sugerir. Bom, o Senna sugeriu que eles iam fazer, tá? Ele falou assim, ele contando isso. Eu fiquei puto da cara, porque pode largar em último agora, não sei o que tal. E o Senna deu uma volta em Interlagos com o carro madrinha, saiu, botou um macacão, um capacete e alinhou atrás dele no grid, para largar em último.
E o Tony Kanaan falou assim, eu não vou deixar esse desgraçado me passar. E ele começou a fatiar o grid, e o Senna grudado nele. Resultado final da corrida, Tony Kanaan em primeiro e Ayrton Senna em segundo. Pronto. Eu vi o Tony contar essa história, e ele contou que quando ele foi para a Europa, aí o Nelson Piquet ajudou ele. Ou seja, o Tony talvez seja um dos poucos brasileiros que conseguiu os dois. Os dois, né? Os dois gigantes. Ele conseguiu ter a ajuda dos dois. Porque depois teve uma corrida lá de... Ele estava na Fórmula 3, eu acho, né? Para ir para a Europa, o Piquet ajudou ele. Aí ele estava na Fórmula 3 e ele tinha perdido o patrocínio e era preliminar da Fórmula 1, e aí ele cruza com o Senna, assim, cruzou ali, né? E aí falaram, mas o que é? Eu acho que vou fazer minha última corrida, porque eu acho que eu, né, fiquei sem patrocinador e tal. Aí disse que uma hora depois o Senna foi no motorhome da equipe dele, bateu lá e disse, só vim dizer que esse cara é um baita piloto. E saiu. Foi que bastou para ele seguir. Não precisa mais nada. Só a palavra, né? Só a palavra. Eu agora vou manter falando... meu voto, tá? Eu vou manter meu voto porque eu quero a bomba no colo do Luciano. Luciano que se vira. Agora, falando em pilotagem, né? Os dois ótimos pilotos, né? Eu curti muito também a pilotagem do Massa, mas eu me encanto um pouco mais pelo Tony. Eu voto no Tony Kanaan. 2-1, Tony Kanaan, é isso, né? Vocês sempre me ajudem se eu me perder aqui, né? 2-1, Tony Kanaan. Vamos preencher aqui no nosso placar. Tony Kanaan vai para a final. Lembrando que tem disputa de terceiro e quarto, viu, Valézio? Opa, isso é bom. O Massa fica para disputar o terceiro lugar contra o vencedor de Lucas di Grassi e Rubens Barrichello, o qual começamos a disputa agora. E eu vou começar, então, nessa aqui. Né? E eu vou votar no Rubens Barrichello, né? É muito mais piloto, é muito mais personagem, muito mais tudo do que o Lucas di Grassi, apesar de que o Lucas di Grassi tem um título mundial, mas é da Fórmula E, que é uma fórmula que está começando e tal. Ainda hoje teve corrida, hoje de tarde, né? Assisti um pedaço dela, não assisti toda, mas enfim, eu voto em Rubens Barrichello. Valese? Quando eu escolhi o di Grassi para passar para o chaveamento, um dos argumentos que eu escolhi, que eu disse que eu ia escolher, porque ele estava ainda em atividade, né? Ele é um piloto de teste da Pirelli, ele, teoricamente, apesar do que o Matheus falou, e que eu concordo plenamente, que está muito fechado, né, o mundo da Fórmula 1, mas teoricamente ele ainda é um cara que poderia ocupar uma situação da Fórmula 1. E daí a gente pensa no Rubens Barrichello, aquele cara que começou lá atrás, correu com o Senna, e também está em atividade ainda, e também está ganhando ainda. Então, é o tipo de argumento meu que cai por terra. Se não existisse 1 milhão de outros, o Barrichello está aí ainda mostrando que é competitivo, tem braço, tem tesão por correr, então não tem como votar. O di Grassi, me desculpe, mas o Barrichello vai, com o sócio dele, o Barrichello e o Kanaan são sócios em uma associação beneficente, uma sociedade de ajuda aí, então vamos botar os dois sócios na final. Tá certo. O Rubens Gomes está dizendo ali que o Lucas e o Barrichello já disputaram diretamente várias vezes nas 500 milhas de kart e o Barrichello venceu todas. Matheus? Eu vou acompanhar os relatores, né? Tenho que acompanhar, não tem como, né? A gente ressaltou, e é importante a gente ressaltar isso, a gente ressaltou a qualidade do Lucas di Grassi, falou dos pilotos com os quais ele competiu, né? Como é fechado esse espaço na Fórmula 1, mas ele chegou por uma equipe ruim, mas ele competiu em outras categorias com ótimos pilotos e sempre andou na frente, mas não tem como, né? A carreira do Barrichello vai falar por si só nesse caso, né? Com vitórias, com desempenho em longo prazo, desempenho até hoje, no fim das contas. Então, essa aí eu acho que não tem dúvida, é Barrichello na final. Barrichello na final, 3-0, né? 3-0, então, e é a segunda vitória do Barrichello por 3-0, né?
as duas fases. Quem vai parar Rubens Barrichello? Vamos salvar aqui e vamos ver então. Bom, não precisa esperar o chaveamento, é óbvio, né? Agora vai ter a disputa então do terceiro e quarto. Antes da gente começar a disputa do terceiro e quarto, eu vou botar o chaveamento aqui na tela, só para vocês olharem ali, né? Como é que ficou bonitinho. A Taritone, Canana e Rubens Barrichello na final. E a disputa do terceiro lugar está ali embaixo, ó, Felipe Massa e Lucas de Graça. Mas antes da gente começar a fazer essa disputa, né? Tá aqui embaixo na tela, ó, dê ideias para o próximo Super 8. Aliás, vamos arrumar aqui, porque eu errei aqui, eu digitei rapidamente aqui, né? Então, saiu um O em vez de um P. E agora sim, eu tenho uma desculpa para isso, é uma desculpa verdadeira, tá? Hoje, na parte da manhã, eu fui no oftalmo, rapaz, fizeram aquele negócio de dilatar a pupila. Então, por isso que eu estava em casa à tarde, porque eu não consegui trabalhar à tarde. Então, eu vim para casa, liguei a TV, estava dando a Fórmula E, estava tudo desfocado, assim. E tá voltando ao normal o olho, ainda não está perfeito. Mas, enfim. Dê ideias para o próximo Super 8, pessoal. O Super 8, o Mega Esportes, não é só automobilismo, é todo e qualquer esporte, né? Então, a gente já fez um de futebol, foi o primeiro, agora estamos fazendo um de automobilismo. Outras ideias aí, né? Até o nosso convidado, aliás, pode dar ideia também. Quem está nos assistindo aí pode dar ideia também, tá? De outros episódios. A princípio, o Super 8 vai ter uma vez por mês, tá, pessoal? Teve uma vez no mês passado, mês que vem, vamos estar fazendo um outro Super 8 aí. A ideia é que não seja nem de automobilismo, nem de futebol nessa terceira edição, porque foram os temas da primeira, né? Vamos então para a disputa do terceiro e quarto? Bora. Bora então, disputa do terceiro e quarto. Podemos começar com Matheus Milânio, Felipe Massa ou Lucas de Graça, Matheus? Essa diferença eu acho que ela é um pouco menor, mas eu vou votar no Felipe Massa, né? Eu acho que alguns argumentos vão ser até parecidos no fim das contas, né? De novo, a gente ressaltou a qualidade do de Graça, mas o Massa competiu na Fórmula 1 em mais tempo, né? Teve bons desempenhos, né? Principalmente ali na Ferrari antes do acidente de 2009. Bateu na trave do título mundial. Lembrando que o companheiro dele era o Kimi Raikkonen na época, o Kimi Raikkonen campeão mundial, né? De Fórmula, era o atual campeão, né? Na época. E ele bateu, não só bateu o Kimi, chegou perto de bater o Hamilton na decisão do campeonato. Por isso, meu voto vai para o Felipe Massa no terceiro lugar. Valese? Eu também vou já abrir meu voto para o Felipe Massa. Da mesma maneira, Lucas de Graça ainda está aí competindo em alto nível, mas o Felipe Massa correu em altíssimo nível enquanto correu. Ele teve companheiros de equipe, não só o Kimi Raikkonen, de quem ele venceu em 2008 e a quem ele ajudou em 2007 a ganhar o último título da Ferrari. Isso, para mim, já conta demais. Mas, fora isso, ele teve como companheiros de equipe o Schumacher e depois o Alonso, a Ferrari. Ou seja, ele só teve campeões ao lado dele, pilotos que sabiamente, reconhecidamente, são extra talentosos, e ele, se não bateu de frente com eles, ele foi um cara que seguiu de perto o tempo inteiro. Ou seja, ele era rápido, ele era combativo, eu gostava muito do estilo do Massa pilotando, às vezes até um pouco mais, ele tinha um estilo agressivo, principalmente em curvas, assim, que às vezes até ele era culpado de algumas saídas, alguns problemas do carro por conta disso, mas por conta dessa agressividade dele. Então eu acho que Felipe Massa vence, e acho que vence bem aí essa disputa aí pela medalha de bronze. Tá certo, eu também vou de Felipe Massa. O Felipe Massa, para mim, é um bom piloto, né? Ótimo piloto, quase foi campeão do mundo, né? Foi campeão do mundo ali por... a gente até brinca, né? Ele foi campeão do mundo por 35 segundos, né? O Matheus... nós temos uma série que a gente faz também, Valese, eu e Matheus, que a gente chama de Última Chance, que são os campeonatos que foram decididos na última corrida. E o Matheus sempre brinca, né? Que
o campeonato, o último, como é que é, Matheus? O campeonato mais tardio a ser decidido, né? É isso, né? Foi aquele que o Hamilton ganhou, o primeiro do Hamilton, né? Foi decidido por último, porque o Massa passou campeão, né? Ele passa na linha de chegada campeão, 35 segundos depois, se eu não me engano, o Hamilton passa campeão, né? Chegaram a comemorar e tal. Eu voto no Felipe Massa, fecha essa disputa do terceiro lugar aí com 3-0, placar que até agora só Rubens Barrichello tinha conseguido na nossa disputa aqui do nosso Super 8. Antes de passar para a final, antes de passarmos à final, eu quero convidar vocês, né? Quem está nos assistindo aqui ao vivo no Facebook, muito obrigado. E esse programa aqui, depois, a gravação dele, a gente vai botar também no nosso canal no YouTube. Então, convidar vocês aí para se inscreverem no nosso canal do YouTube, né? Ultra Esportes Multimídia, tá? Ultra Esportes Multimídia. E também tem o nosso blog, que é Ultra Esportes... agora não me lembro se tem multimídia, tem, ultraesportesmultimídia.blogspot.com, e o nosso programa, o Mega Esportes aqui no Face, toda segunda-feira às 10 da noite, geralmente, né, futebol na primeira hora, automobilismo na segunda hora, tá? Toda a segunda-feira, que também vai ao ar pelas ondas da Rádio Cidade 1550M de Pelotas, Rio Grande do Sul. Mas vamos à final, então, e eu vou começar votando. Por quê? Porque eu sou o âncora do programa, eu não quero ficar com a decisão para mim, e vou começar votando, pronto. E vamos deixar o último voto, não sei para quem. Vamos fazer ao contrário dessa vez, não precisa a gente dizer o voto já de primeiro, a gente pode só fazer um comentário e não votar, para ver se um influencia o outro. O que vocês acham? Boa. Então tá. Rubens Barrichello Tony Kanaan e Rubens Barrichello. Vamos recapitular. O Tony Kanaan eliminou Gil de Ferran e eliminou Felipe Massa. Rubens Barrichello eliminou o Cristiano da Mata e Lucas de Grassi. Então, um analista ali diria, né, que o caminho do Tony foi mais difícil para chegar à final, né? Enquanto que o caminho do Rubens foi um pouco mais facilitado. Pilotagem dos dois eu acho muito boa. Persistência dos dois, igual. Porque se o Rubens Barrichello ele demora a ganhar na Fórmula 1, o Tony ele ganha as 500 milhas quando todo mundo já achava o Tony não ganha mais, né? E ele ganha por uma equipe ali que não era Penske, nem Ganassi, nem Andretti. Eu não me lembro o nome da equipe dele, mas não sei se tu lembra, Valéz, o nome da equipe do Tony quando ele ganha as 500 milhas, mas não era uma das principais da Índia. Né? Não era. Então, isso aí são algumas questões que eu coloquei na mesa. Agora coloquem vocês suas questões, depois a gente parte para o voto. Tá, eu vou dizer então, o Tony Kanaan, quando ele estreou na Indy Lights, ele foi vice-campeão no ano que ele estreou. Foi o Rookie of the Year, óbvio, né? E no ano seguinte ele foi campeão da Indy Lights e subiu para a categoria principal. Daí, naquele primeiro ano, a primeira vez que ele foi correr a Indy 500, ele se classificou em 5º lugar, o melhor rookie no grid. E ele liderou aquela prova, ele liderou por um tempo, até faltarem 25 voltas só para terminar. E daí escorregou no óleo e tal, e acabou caindo. E ainda assim voltou em terceiro, ainda conseguiria tentar buscar alguma coisa, mas não deu. Então ele é um cara que realmente tem muito braço e tem essa história, e como o Luciano falou, longevo, muito longevo. Já o Rubinho não é longevo, ele é eterno, né? O Rubinho, ele está desde sempre e ele adora isso. Eu comecei a minha carreira, entre muitas aspas, como divulgador, como comentarista amador de Fórmula 1, talvez o melhor podcast de Fórmula 1 do Brasil, o podcast Fórmula 1 Brasil do meu grande amigo Carlos Del Valle, companheirão meu. Tive a honra de ficar lá por um bom tempo.
E uma vez a gente fez uma brincadeira e eu falei assim, deixa eu fazer umas contas de quem foi o melhor segundo piloto de todos os tempos. E eu plotei todos os resultados de Rubinho, Coulthard, Weber e Berger, 4 conhecidos escudeiros. E usei algumas formulinhas aí para ajustar os carros que eles estavam, o companheiro de equipe que eles estavam, e o Rubinho ganhou disparado em cima de tudo isso. Ou seja, o Rubinho tinha muito braço, poderia ter sido campeão mundial, se não tivesse talvez infortúnio de estar correndo na Fórmula 1 durante o reinado de um dos maiores de todos os tempos. Então, vamos pesar essas duas coisas. Olha só que interessante, tu acaba de dar uma ideia para um Super 8, melhor segundo piloto de todo o tempo. E o Rubens Gomes Passos Neto também, ó, de atletas olímpicos, atletas que disputaram medalhas e assim tiveram uma importância na sua categoria. Isso é legal. Também boa sugestão. Deixa eu jogar mais uma também, porque essa que eu dei foi involuntária, mas quando você falou, eu não sei se vocês estão acompanhando, porque você falou que não quer nem de futebol e nem de Fórmula 1, não é uma coisa que eu entenda demais, mas eu vou dar a ideia e uma sugestão de convidado, inclusive. Alguma coisa relacionada ao futebol americano, a NFL, que está bem grande aqui no Brasil agora, e a gente tem o Fernando Campos, do Dupla Aerodinâmica, que é um cara que entende tudo de futebol americano, de NFL, só me fez torcer com um time ruim, mas tudo bem, depois para tirar sarro de mim, mas de repente fica aí também maiores franquias, melhores times, melhores quarterbacks, alguma coisa assim. Eu não entendo quase nada de futebol americano, mas eu gosto daquele Green Bay Packers. Sabe por quê? Porque é o único entre todos os times que é uma cooperativa. Eu quando eu fui torcer também, eu falei assim, Fernando, eu vou começar a acompanhar, tal, mas eu preciso achar um time para torcer. Me responda aí, tem algum time que é vermelho e preto? Porque, afinal de contas, né? Sim. Ferrarista, atleticano. Ele falou assim, tem o Atlanta Falcons, mas é esse mesmo, vou torcer pro Falcons. Aí depois eu fiquei sabendo como é que era o Falcons. Mas agora, ele me deu até um boné, presenteou com o boné do Falcons, agora eu sou um torcedor do Falcons. Tá certo. Caiu aqui. Não, vamos. Está voltando o Matheus. Já está voltando o Matheus. Voltou o Matheus. Matheus, parênteses fechado do futebol americano, mas a não ser que tu queira falar alguma coisa aí. Na verdade, eu estava tentando fugir dessa decisão final aí, porque é uma decisão muito difícil, mas na verdade é a revolução das máquinas, porque agora foi a bateria do celular que acabou, então eu dei um jeito de voltar aqui para o computador, então eu estou meio tabelando entre os dois aqui. E o Rubens Gomes Passos Neto pode dizer se dessa vez tu tá mais bonito ou mais feio. Isso. Vamos ficar aguardando aí a avaliação, né, do Rubens. É uma decisão difícil, né? Eu acho que vocês já trouxeram argumentos interessantes para apoiar tanto um quanto o outro. É uma pena, na verdade, a gente ter visto pouco o Rubinho na Indy, né? Assim, a gente ter visto eles competindo entre eles por mais tempo seria muito legal, na verdade, né? O Rubinho, acho que ele fez 2 temporadas de Indy. Acho que foi uma só. 2 temporadas. Foi uma só? Acho que foi uma só, né? Na Indy. Eu não sei se ele chegou a completar a segunda. Eu acho que ele chegou a correr algumas corridas avulsas, mas eu posso estar bem errado, porque eu realmente não sou o cara que acompanha mais a Indy, não. De cabeça eu não lembro, mas teria sido muito legal ver os dois competindo entre si por mais tempo, né? E são caras que competem, na verdade, em alto nível há tanto tempo, né? Assim, gente, o Rubinho, eu estava vendo outro dia uma entrevista no Sport TV, nesse período de pandemia, eles recuperaram vários especiais que eles fizeram. E caramba, né? Tem o GP de Donington Park, né? A gente está falando de 93, o GP de Donington Park, que tem a famosa primeira volta do Senna, mas tem a primeira volta do Rubinho também, que sobe de 12º para 4º, e que o Rubinho estava em segundo nessa corrida, antes de ter problema no carro. Poderia ter sido uma dobradinha brasileira, inclusive, né? A última foi com Piquet e Moreno.
essa poderia ter sido a última, na verdade, com Senna e Barrichello. E o Barrichello pela Jordan. Você pensa bem, né? Um cara que estava ali no início de carreira, né? Competindo contra grandes pilotos e estava levando uma Jordan para o segundo lugar, né? Então, o Rubinho é um piloto espetacular. E o Tony, assim, ele ainda compete na Indy. A gente está falando, às vezes, um pouco no passado, mas o Tony ainda vai competir em algumas provas da Indy esse ano. A gente, de repente, tá esperando aí as 500 milhas acontecerem. A gente não sabe, o Tony ainda pode conseguir um grande resultado de Indy 500 esse ano ainda. Então, eu acho que isso mostra o tamanho desses caras, né? São caras enormes para o automobilismo brasileiro. Valese, antes ainda dos votos, eu quero que tu fale um pouco do Auto Rádio, né? Eu escuto vocês, mas eu quero que tu fale para aquelas pessoas que não conhecem o Auto Rádio ainda, onde é que eu escuto, quando são os programas, né? Qual é a característica do Auto Rádio? Aproveita aí. O nosso Auto Radio, capitaneado pelo mestre Ricardo Banniman, mas na verdade, um dream team aí de pessoas que entendem muito. Eu sou o cara que menos entende o lado de automobilismo, e eu talvez seja o cara que mais entende de música, né? É um podcast que é para virar um pouquinho de automobilismo e outro tanto de música. A gente sempre tenta mesclar bastante isso. A gente está conseguindo manter, por ter uma equipe boa. A gente tem o Thiago Raposo, que também capitaneia o Café com Velocidade, a gente tem o Fabioca, a gente tem um monte de gente legal ali que grava conosco, várias participações especiais. O Fabioca está só no Auto Radio mesmo, né? O Fabioca é o cara o Fabioca é o cara que tirou a Fórmula 1 do Brasil, porque no final do ano passado ele saiu daqui e foi tentar a vida já com alguma coisa boa em Portugal. E esse ano a gente não vai ter GP do Brasil, vai ter GP de Estoril. Então eu culpo ele por isso que aconteceu. Mas... Não é Estoril, não é Estoril. Eu falei Estoril porque eu queria que fosse Estoril. Algarve, né? Algarve, ou Portimão. Algarve. Mas tudo bem, mas vai ter lá em Portugal. Mas a gente tem... Então, por ter uma equipe boa, nós estamos aí com programas 2 vezes por semana. As segundas e as sextas a gente tem programa. Os programas são normalmente menores, são programas de música. Aí a gente tem o Under the Covers, que é um episódio que a gente sempre faz conectando 2 covers de músicas e contando as histórias por trás deles. O Discoteca Perdida, que é quando a gente fala de um álbum inteiro de música. Eu estou fazendo uma série que está me deixando muito feliz sobre uma das bandas que eu mais gosto, que é o AC/DC, que estão contando a história inteira dos caras, álbum por álbum. Sempre depois da corrida, a gente tem aí as grandes elucubrações do nosso chefe Ricardo Banniman, com inserções nossas aí sobre a corrida. Normalmente é o podcast mais rápido a sair, ainda no domingo à noite, no máximo segunda de manhã já está no feed de vocês. E nós temos os especiais, quando a gente fala de um ano inteiro, sempre separamos em partes diferentes, ou lados diferentes, né? Lado A, lado B, lado C, porque a gente fala de música. Então a gente fala de Fórmula 1, fala de Indy, fala de NASCAR, apesar de NASCAR também não. Eu não falo nada porque não entendo. Então, mas aí a gente junta toda a galera para fazer essas brincadeiras. Então tem para todos os gostos. Tem podcasts que duram 20 minutos, tem podcasts que duram 1h30. É só assinar e escolher lá no Auto Radio Podcast. A gente tá no Twitter, no @Auto Radio Podcast também, e esperando a visita de vocês. Matheus e Valese, quando eu estava lá no ensino médio, eu fiz técnico em informática, aí lá no finalzinho eu decidi fazer sociologia, o meu pai e minha mãe quase mataram, pagaram uma escola particular para mim, eu mudei totalmente o rumo da vida no final, mas não era isso que eu ia falar. O que eu ia falar era o seguinte, que às vezes tinha prova segunda-feira ou entregar um trabalho segunda, e começava lá por sexta, puxa, tem que estudar. Não. Aí eu via um filme, puxa, tem que estudar, aí tinha um jogo do Grêmio, puxa, quer dizer, Fórmula 1 domingo de manhã. Chegava lá no meio da tarde, bom, agora não tem mais jeito, agora eu tenho que estudar porque a prova é amanhã, às 7 da manhã. 7h30 da manhã tem a prova e já é domingo, 6 da tarde, eu sou obrigado a estudar, porque senão eu vou rodar, mas... Então é o que aconteceu com a gente agora, não dá, vamos ter que escolher entre Tony Canaan e Rubens Barrichello e vai ser agora. Tá? Então, eu estava brincando quando eu disse que eu votava primeiro, não me importa daqui a pouco de ser o último, ser um anfitrião legal.
Algum de vocês quer começar? Ou senão eu começo, não tem problema nenhum. Comece você então, vamos lá. Exerça o seu poder de líder. Apesar de Barrichello ter vencido quartas de final e semifinal por goleada, eu vou votar em Tony Kanaan. Tem alguma coisa no Tony a mais do que no Barrichello. Incrível. Aquilo que me causa simpatia no Barrichello, ao mesmo tempo, é o que me faz decidir o voto pelo Tony. Ou seja, o Barrichello ele é bom demais no sentido de competição, sabe? Parece muito bonzinho, entendeu? Talvez se ele tivesse fechado um pouco mais a porta, sido um pouquinho mais rebelde, eu estou falando bom no antônimo a rebelde, não no mal. Se ele fosse um pouquinho mais rebelde, talvez ele tivesse sido campeão. Talvez, não sei. O ano passado não existe, enfim. Mas é só, eu tenho que achar uma maneira de, na minha cabeça, escolher um dos dois. E eu vou escolher por isso aí. Eu acho o Tony um pouco mais... os dois muito técnicos, né? E o Tony um pouco mais faca na bota e por muito pouquinho eu voto no Tony Kanaan. Não vamos deixar o nosso convidado por último, né, Matheus? Ou vamos? Você é o âncora, você que manda. Vai lá, Matheus, vamos deixar ele por último, sim, já que ele é um podcast muito mais antigo que o nosso, ele sabe muito mais que nós. Ele abriu o programa. E, obviamente, eu não vou deixar nosso convidado numa situação fácil. Obviamente, eu vou votar no Barrichello para deixar o voto de Minerva para o Valese, né? Assim, a gente já falou dos vários argumentos e o Barrichello, poxa, cara, é o que tem mais corridas na história da Fórmula 1. Eu acho que isso diz muito, na verdade. Então tá aí, ó. E agora eu coloquei aí toda a nossa tabela, né? Então, só recuperando, né? O Tony ganhou do Gil, ganhou do Massa, o Barrichello ganhou do da Mata e do de Grassi, e agora está na final com o Tony 1-1. Valese, tenha o prazer de escolher o vencedor do segundo episódio do Super 8 do Mega Esportes do Pisa Fundo, que é o nosso quadro de automobilismo. Ótimo. Gol de ouro, então. Concordo com o Luciano quando disse que o Barrichello é muito bom em oposição a mal, não em oposição a ruim, né? Porque o Barrichello às vezes é muito bonzinho e foi muito bonzinho, e quando tentou não ser bonzinho, não conseguiu. Ele é um cara que é bom em ser bom, vamos dizer assim. Concordo com o Matheus quando ele diz também que o Barrichello, por toda a longevidade, por tudo que ele representou na Fórmula 1, ele merece o voto. Os dois são super amigos, eles vão sair comemorando juntos tudo isso que aconteceu, mas por memória afetiva, por conta do carrinho vermelho, por conta de ser Fórmula 1, que é o esporte que eu amo, de paixão desde sempre, eu vou ficar com o Barrichello e vou dar esse título para ele. Já que ele está precisando, ele já tem título, vamos dar isso para o Barrichello. Tá certo. Rubens Barrichello, então, é o vencedor. Eu vou aqui só completar a nossa tabela, né? E, ao mesmo tempo, já agradecendo o Valese a participação, agradecendo o Matheus também. Matheus, teu comentário final aí a respeito dessa segunda edição do Super 8. Tu participou da primeira também. Valeu, sabe que a gente fez a primeira, como eu disse, foi sobre feitos do futebol do interior gaúcho, né? Então, éramos eu, um gremista, o Raul Colorado, e aí nós convidamos um estrangeiro, né? Torcedor do Galo, né? Então, ele estava no primeiro Super 8 e estava no segundo, porque daí o tema foi automobilismo. Provavelmente, Matheus, eu não sei se tu estarás no próximo, né? Mas vai ter outros de automobilismo, né? E que daí tu vai estar, óbvio, né? Então, Matheus, tuas impressões aí sobre essa divertida... quando a gente faz o programa normal, a gente analisa e tal a corrida, né? Esse aqui é mais gostoso, mais divertido de fazer, né, Matheus? Sim, é que a gente vai para um lado mais subjetivo, não adianta cobrar coerência, até porque eu vou falar uma coisa para vocês em relação a cobrar coerência. Quando tinha a lista de pilotos, e se fosse para colocar numa ordem, eu ia colocar o Gil de Ferran em primeiro. E acabou que eu votei no Tony,
no confronto contra o Gil lá na primeira fase. E justamente por isso, tem argumentos, né? A gente escuta, a gente pensa também em quem a gente viu por mais tempo. A carreira do Tony, eu consegui acompanhar por completo, né? Assim como a do Rubinho, nem tanto por completo, assim, na Fórmula 1. Mas é interessante mesmo como que às vezes a gente vem com a cabeça formada para alguma coisa, com um pensamento focado, né, para o que você vai fazer, e acaba que com esse formato que a gente faz, tudo se mistura, né? Mas eu acho que o título está bem entregue nas mãos de Rubens Barrichello, está muito bem entregue, né? E é isso. E no mais, eu queria agradecer ao Valese por ter aceitado o nosso convite para participar aqui hoje. Agradecer quem está nos assistindo, quem está nos assistindo agora ou quem está nos assistindo depois, né? Já que o vídeo vai para o YouTube. E é isso, pessoal. Foi muito legal e a gente vai preparar novos quadros de automobilismo em breve. Valese, quero mais uma vez agradecer a tua participação e fica aí o espaço para as tuas considerações finais aí, né? Considerações finais, parece ter debate de eleição, né? Mas, enfim, o que tu achou tanto do resultado da nossa votação como do quadro em si? Mais para frente nós vamos fazer outros quadros de automobilismo, convidaremos outras pessoas também que curtem automobilismo e quem sabe até te convidamos também para, quem sabe, fazer um Super 8 aí. Eu tive uma ideia, viu, Valese, também, aqui enquanto a gente fazia, de músicas que tenham tema de esporte. Aí podia ser tu, né? Podemos botar música e podemos botar filme. Temos vários filmes aí. Músicas, filmes também. Filmes também. Gente, eu quero agradecer demais aí. Foi uma noite divertidíssima ouvindo o pessoal. O que o Matheus falou é a verdade pura. Se alguém me falasse 1h e 20 minutos atrás que entre Felipe Massa e Tony Kanaan, eu ia dizer Tony Kanaan, eu ia achar que o cara estava mentindo. Mas a gente vai ouvindo realmente os argumentos e vai pensando bem e de repente é uma escolha, é o tipo de um programa que se a gente fizer de novo daqui a 1 ou 2 anos, seja tão diferente e a gente seja incoerente. Então isso vai muito do nosso momento de vida, do que a gente está passando agora, do que a gente está vivendo agora. Foi muito, muito divertido. Estou à disposição, sim, e até, digo, me convidem. É muito gostoso fazer esse tipo de programa. Estou com vocês, convidar vocês para irem para o Auto Radio Podcast, ler o Boletim do Paddock, que também é um belo portal de automobilismo. Eu escrevo lá também, gosto de escrever muito sobre a história da Fórmula 1, não só da Fórmula 1, escrevi sobre o Tony Kanaan também, um pouquinho da história dele, uma vez que eu me lembro disso. Então, convido vocês, estou no Twitter, no @cevalese, adoro o Twitter, é a minha rede social por preferência, então comentando as corridas, falando de música, todo dia falando de lá. E só quero de novo agradecer a vocês dois e dizer que, estamos de parabéns, tomara que tenha muito Super 8 aí pela frente. Obrigado, Valese, e também obrigado ao Rubens Gomes Passos Neto, que está dizendo ali que foi muito bom. Também o Ricardo Gunneman apareceu ali dizendo mais um título para o Barrichello, né? E o pessoal aí foi se manifestando. Eu quero agradecer a todo mundo que nos assistiu, né? Em especial aí o Marcos Almeida Susbach, né? Que é o nosso amigo Cebola lá, que eu convidei para participar. Eu estou tentando convencer. Ele tem um quê de não querer participar, mas é um cara que gosta muito de Fórmula 1, sabe bastante. O Raul Espinosa, nosso colega do futebol, estava nos assistindo também. Todo o pessoal aí na live do Face. E quem for ainda, né? Ou quem estiver nesse momento assistindo pelo YouTube, não deixa de se inscrever no canal. E aqui embaixo na tela, segunda às 22 horas, tem mais uma edição do Mega Esportes. Vamos na parte do futebol, óbvio, estar analisando a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que começa sábado, e também na parte do automobilismo, o GP dos 70 anos da Fórmula 1, que também será disputado em Silverstone. Rapidinho, antes de acabar, antes de dar tchau, palpite para o GP dos 70 anos. Os 3 primeiros aí, Hamilton, como é que é? Se desse para ser. Os 3 primeiros, Matheus. E aí já aproveita e dá o teu tchau. Eu falei na segunda-feira que quem quiser
acertar a maioria dos pódios é de Hamilton, Bottas e Verstappen. E esse vai ser o meu pódio. Beleza? Concordo. Acho que Hamilton, Bottas e Verstappen é a grande pedida aí. E o mais legal que, se a gente pensar, poxa, então tá ruim de ver, porque a gente já sabe o que vai acontecer, eu diria que essa é a grande pedida. Pode acontecer uma desventura, como aconteceu no outro GP de Silverstone, com as explosões dos pneus. A gente vai ter pneus mais não mais macios ainda, né? Então isso pode acontecer, mas mesmo que aconteça, se você me perguntar, ok, tirando esses 3 do 4º até o 7º, eu não faço a mínima ideia, porque dali para trás está uma delícia, tá todo mundo embolado, pode ser qualquer um, pode ser Force India, o Leclerc está tirando leite de pedra com essa Ferrari, as Renaults estão crescendo, estão subindo, a McLaren está muito bem, então vale a pena assistir a corrida sim. Esse palpite bate, vamos de Hamilton, Bottas e Verstappen, mas dali para trás vale a pena assistir a corrida. Tá certo, e o meu palpite, né, vai ser um pouquinho diferente. Só vou mudar a ordem do segundo e do terceiro. Hamilton, Verstappen e Bottas. O Bottas vai dar um jeito de fazer alguma coisa de errado e vai perder o segundo lugar para o Verstappen. Pessoal, muito obrigado, hein? Grande abraço, gente. Obrigado. Valeu, boa noite. Não se esqueça, então, segunda-feira, 22 horas, tem mais uma edição do Mega Esportes. Essa foi a nossa segunda edição do Super 8 e até a próxima. Boa noite a todos.